Jesus, ele mostrava o problema e dava a solução para o problema. Será que dentro daquela casa, para os curiosos, não tinha uma revelação da parte de Deus? Diz a Bíblia que Jesus lhes anunciava, lhes a palavra. Para curioso, quando tu achar que tu já sabe tudo, Jesus sempre terá uma revelação diferente para você. Quando tu achar que tu conhece a Bíblia de capa a capa, Jesus vai te ensinar algo que tu jamais sonhou em conhecer. Quantos aqui são curiosos para as coisas boas e querem ter uma experiência nova com Deus aqui nesta noite? Ei, eu sempre fui curioso. Se eu ler qualquer coisa na Bíblia que eu não entenda, eu vou atrás até entender o que a palavra quer me dizer. Eu lembro-me de um pastor que passou no nosso campo. O nome dele é Edson Miller. Esse homem foi arrebatado ao céu. Ele mora lá em Uruguaiana. 3 vezes ele foi ao céu. E ele chegou no púlpito da nossa igreja e falou: irmãos, eu subi ao céu 3 vezes. E o que eu vi no céu, Deus não autorizou eu falar nem para minha esposa. Eu pensei comigo, para a esposa dele, ele não falou, mas para mim ele vai falar. Eu preciso ouvir esse homem falar um pouco do céu para mim. Terminou o culto, ele foi embora. Eu fui até o local onde ele estava hospedado. Fui lá, bati na porta do quarto. Quando ele abriu a porta, ele falou: pode entrar. Que eu entrei, ele falou: pois não. Eu falei: eu quero lhe fazer uma pergunta. O que o senhor viu no céu? Ele falou: meu filho, eu não vou te falar. Paulo esteve lá. E Paulo diz que se ele estava no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, mas a palavra que ele ouviu da parte de Deus não lhe era lícito falar. João esteve lá no céu, escreveu o Apocalipse, até hoje ninguém se entende. Ninguém sabe o que é o mar de vidro, as 7 trombetas, as 7 taças. Falar do céu para homens naturais é muito difícil, meu filho, e eu não vou poder te falar. Eu falei: fala, só um pouquinho. Ele falou: eu não vou falar, Deus não me autoriza a falar. Eu falei: então tá bom, se o senhor não for falar, eu não vou sair daqui, o senhor não vai dormir, nem tampouco eu quero que o senhor me fale um pouco do que o senhor viu no céu. Ele falou: então tá bom, vou te falar bem pouco, mas deixa eu te dizer um negócio. A primeira vez que eu estive lá, quando eu entrei na eternidade, eu vi um portão pequenininho ao fundo na eternidade, que conforme eu fui me aproximando, ele se agigantou. Tinha um ouro que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, um ouro semelhante. E o homem que me levou, quando ele abriu aquele portão muito grande, e eu olhei para dentro do portão, estavam as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Eu vi a praça, eu vi o rio da água da vida que corta a cidade pelo meio. Eu vi a árvore da vida com seus frutos. E eu vi lá as pedras com os novos nomes já escritos naquelas pedras, para ser entregue para os salvos logo após o arrebatamento da igreja. E ele começou a dizer: o céu é lindo, o céu é maravilhoso, o céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Eu falei: fala mais. Ele falou: não posso. Eu falei: fala. Ele disse: eu não posso, Deus não me autoriza. Eu falei: quantas vezes o senhor foi ao céu? Ele falou: 3 vezes. Eu falei: aperta a minha mão, porque uma vez nem que seja eu vou ir lá. Saí da frente daquele homem. No dia 31 de dezembro daquele ano, eu dobrei meu joelho, e eu também não aconselho ninguém a fazer isso. E falei para Deus: este ano, 365 dias no ano, eu vou ficar em jejum todos os dias, até 10 horas da noite, sem comer e sem beber. Eu quero que tu me leve ao céu. Eu quero conhecer o céu. Eu quero chegar no céu. Eu fiquei 365 dias jejuando todos os dias até 10 horas da noite. Fiquei com 59 quilos. Só andava o corpo aqui na terra, a mente estava lá no céu. E eu falava para Deus: me arrebata, me leva para mim ver o céu. Na época eu trabalhava como missionário em Rivera, na fronteira com Santana do Livramento. Eu trabalhava do lado de um pastor que tinha 73 anos de idade. Ele almoçava ao meio-dia, mas à noite ele tomava um chazinho. Eu saía da minha consagração, ia para a cozinha da casa pastoral, só tinha chá para tomar. Eu passei muita fome durante esse ano, porque eu queria chegar no céu. Terminou o ano, Deus não me levou
levou no céu. Eu fiquei muito triste, mas logo no começo daquele outro ano da consagração, um irmão meu no Rio de Janeiro, que era o exemplo da família, o Luiz Pedro, adoeceu do nada, foi condenado pelos médicos, deu baixa no hospital na Ilha do Fundão do Rio. Meu irmão, que teve uma namorada, noivou, casou, não tinha vício de bebida, de álcool, de nada, nem tampouco de cigarro, de droga, era o exemplo da família. O que ele tinha de bom, eu tinha de ruim em toda a minha vida. Fui dependente de droga, traficante, assaltante, eu era a vergonha da família, ele era o exemplo da família. Meu irmão não sabia que eu era já o obreiro, estava no Rio de Janeiro, onde eu morei junto com ele, e fora traficante no Rio. Quando chegou a notícia que meu irmão tinha 10% de vida, nós fomos orar, pedimos uma oportunidade a Deus para ir até o Rio de Janeiro para pregar para o meu irmão. E quando chegou eu e a minha mãe, que era uma ex-macumbeira, que agora se converteram ao Evangelho, nós chegamos no hospital de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Quando chegamos lá no hospital em Bom Sucesso, meu irmão ligado nos aparelhos, sonda no nariz, sonda na boca, aparelhos no seu corpo todo, e os médicos disseram: a visita é rápida porque ele está numa situação muito difícil. Se vocês quiserem pagar o transplante de rins, custa 300 mil reais, porque se vocês não tiverem condições, certamente ele vai morrer. Eu falei para uma junta de médicos bolivianos: o meu Jesus vai curar o meu irmão e vocês vão ver o milagre que vai acontecer. Entrei lá dentro da UTI e falei para o meu irmão: eu vou pregar a pior mensagem que eu já preguei em toda a minha vida, porque eu não sou mais dependente de droga, agora eu sou um pregador da palavra de Deus. E a tua mãe não é macumbeira, ela é cheia do Espírito Santo, está liderando um círculo de oração, é tomada pela glória de Deus, nós vamos orar. E eu preguei para o meu irmão aquele texto que Jesus falou para Marta: o teu irmão vai ressurgir. E Marta diz: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus diz: aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu falei: meu irmão, tu tem 10% de vida, segundo os médicos tu morre ainda nesta semana, mas aquele que vive e crê no Filho de Deus nunca provará da morte. Tu precisa entregar tua vida para Jesus agora. Se tu quer entregar, tu não pode falar porque tu está entubado, mas tu pode dar sinal com teus olhos. Pisca os teus olhos 3 vezes para mim e eu vou entender que tu está entregando a tua vida para Jesus. Ele, no meio daqueles aparelhos, ele pisca os olhos 3 vezes para mim. Nós começamos a orar naquela UTI e a minha mãe tem uma visão de anjos que começam a voar dentro daquela UTI. Quando nós saímos de lá, nós lutamos pela vida do meu irmão 5 dias. No 5º dia ele entra em óbito. Eu fico sem entender, minha mãe também fica sem entender. Voltamos à nossa cidade, ao Rio Grande do Sul. Minha mãe, ela para de comer, para de tomar os comprimidos que ela tomava para o coração. Minha mãe, eu pego ela orando de madrugada pedindo a morte, porque o Luiz Pedro era o filho que ela mais amava. Meus irmãos que estavam indo na igreja deixaram de ir e começaram a perguntar para mim: e aí, pregador, será que o teu Jesus estava dormindo, que ele não pôde curar o nosso irmão? Tu não doou a tua vida para ele? Onde é que Jesus estava? E eu então entrei em crise, falei para Deus: oh Deus, ou tu opera um milagre, ou senão toda a minha família vai acabar se desviando. Em um dia eu fui falar com a minha mãe falou: enquanto Deus não me der uma resposta, eu não vou mais na igreja. Naquela noite eu entrei no meu quarto e falei: Deus, dá uma resposta para minha família, pelo amor do teu nome, venha nos socorrer. Quando eu deitei na cama para dormir, logo que eu peguei no sono, um homem apareceu no meu quarto e falou: levanta. Quando eu levantei da cama, aquele homem me pegou pelo braço, em vez dele sair caminhando, ele me levanta no ar e começa a me suspender. Eu olho meu corpo na cama e aquele homem começa a ganhar altitude, ele começa a subir até o céu. Eu enxergo meu corpo pequenininho lá embaixo na cama, até que desaparece o meu corpo, desaparece a minha casa. E eu olho para aquele homem e pergunto: aonde tu vais me levar? Ele diz:
diz: eu vou te levar no lugar que ainda tu não conhece. E então, quando ele vai se aproximando na eternidade, eu vejo um portão ao longe. Quando ele vai se aproximando, aquele portão vai se agigantando, e eu penso comigo: eu estou na eternidade, esse lugar aonde o Edson Miller teve. Eu estou na glória com o Senhor. Quando aquele homem chega perto daquele portão, ele abre o portão. Quando eu olho as ruas de ouro da Nova Jerusalém, eu falo para ele: eu vou entrar aí para dentro. Ele fala: meu filho, quem está lá dentro não passa para o lado de cá. Aí está a cidade santa, aí está a Nova Jerusalém. Aí dentro dessas casas estão aqueles que dormem no Senhor Jesus. Tu não pode passar daqui para lá, e quem está lá dentro não pode passar para o lado de cá. Mas tem uma pessoa que está aí dentro, que eu quero que tu veja ela. E aquele ser chamou alguém que estava lá dentro. Quando uma daquelas portas se abriu, eu olhei, o meu irmão na glória veio andando pelas ruas de ouro na minha direção. Eu falei: eu não acredito, é o Luiz Pedro que está aqui. Quando ele vem vindo com um sorriso lindo, um menino bonito como era, um ano mais velho do que eu. Quando ele chega perto do portão, eu falo: mano, o que tu está fazendo aqui? Ele olha para mim e fala: bendita a hora que tu entrou naquele quarto de UTI e tu falasse que aquele que vive e crê no Filho de Deus nunca morrerá. Quando a morte entrou para dentro daquele quarto de UTI, houve uma guerra, porque os anjos do Senhor guerrearam contra a morte e mandaram a morte embora. Os anjos me pegaram e me trouxeram para esse lugar de descanso. Valeu a pena a tua mensagem. Hoje eu estou na glória com o Senhor. Eu olhei para ele e falei: cadê a ferida no nariz? Cadê a ferida na boca da sonda? Ele fala para mim: aqui não tem ferida nenhuma, aqui eu já estou com o corpo glorificado. Sabe por que tu está aqui? Eu falei: não, é porque tu é curioso, tu queria ter uma experiência nova, e Jesus está te dando a resposta. A resposta chegou sobre a tua vida. Só que a minha mãe, ela está querendo parar de caminhar na fé. Tu vai voltar agora e tu vai falar para ela: se ela quiser se encontrar comigo um dia, ela tem que perseverar até o fim. Fala para ela que o céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Tu não para de pregar esta palavra. Por onde tu passar, tu fala que Jesus em breve voltará para arrebatar a sua igreja. E quando Jesus arrebatar a sua igreja, eu vou me encontrar contigo nos ares, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Eu falei: mano, eu quero te dar um abraço. Ele disse: o meu tempo terminou e eu não posso te abraçar. Muito obrigado por ter pregado para mim naquele leito de UTI. Até daqui um pouco mais, eu preciso ir embora. Ele foi andando de costas dizendo: até daqui um pouco mais, dentro em breve nós nos encontraremos. Quando aquele homem me pegou pelo braço e falou comigo: vamos voltar. Eu falei: eu não quero voltar. Ele falou: vamos voltar. Eu falei: eu não quero voltar. Quando eu falei não quero voltar pela terceira vez, eu me acordei no quarto, chorando e falando línguas estranhas. Quando eu me levantei da minha cama, eram 7 horas da manhã, que eu passei para o banheiro para me lavar o rosto. No que eu venho para o quarto novamente, eu vejo barulho na cozinha. Minha mãe estava lavando louça e chorando. Quando ela olha para o meu rosto, ela fala: meu filho, teu rosto está brilhando. Eu falo para ela: o meu rosto está brilhando porque eu cheguei no céu agora mesmo. Eu tenho uma palavra de Deus para a senhora e para todos os meus irmãos. Pode acordar eles e trazer eles para a sala. Reuniram-se todos na sala. Quando eu comecei a falar o que eu vi na eternidade, minha mãe se jogou no chão com a boca no pó e começou a falar para o diabo ouvir: a partir de hoje eu nunca mais abandono meu Jesus, porque eu sei que na glória está o meu filho me esperando, e eu vou andar com ele nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Vale a pena ter uma experiência nova, vale a pena ser curioso. Você sabia que toda a tua família poderá ter encontro com Deus através de uma experiência que você tenha com teu Senhor? Quantos nesta noite querem ter uma experiência nova com esse Deus? Abre a tua boca e dá um brado de glória a Deus. Vai, meu irmão. Quem aqui conheceu a história do Adão Campos, lá no Rio Grande do Sul? Conheceu? O Adão Campos, que esteve morto, ressuscitou. Tu sabe onde é que está o Adão Campos hoje? Fazendo o quê? Numa cadeira de roda,
não prega mais o evangelho, porque os teólogos frios e calculistas do Rio Grande do Sul começaram a perseguir o Adão Campos. Ele saía dar testemunho a pregar e eles de trás ligavam: não ouço porque o testemunho dele não é verdadeiro. Ei, eu tive com a mulher do Adão Campos. Quando Adão Campos entrou em óbito, a irmã falou com Deus: tu não pode recolher ele, porque sem ele eu ainda não dou conta de viver. Sabe o que Deus falou? Deus foi lá e falou para ela: ei, não deixa sepultar, porque eu vou ressuscitar ele. Irmãos, num estado frio como o nosso, que os pastores têm dificuldade de acreditar na chamada dos outros. Imagine uma irmã simples falar que Deus vai ressuscitar o marido dela. Quando o agente funerário entrou no necrotério correndo: vamos lá, vamos levar o corpo para o ato fúnebre. A irmã fala: ninguém vai tirar corpo de ninguém daqui, porque o Deus do céu falou para mim que vai ressuscitar o meu esposo. O agente funerário foi lá, falou com o diretor do hospital e disse: olha, lá no necrotério tem uma mulher doida e maluca e diz que ninguém vai tirar o corpo do marido dela de lá. O diretor vai lá conversar com a irmã e leva uma junta de médicos. Os médicos, com toda a ciência, falam: minha irmã, ele teve infarto fulminante. No segundo dia o fígado entra em decomposição, vai sair sangue pelo ouvido, pelo nariz, os rins vão implodir, o mau cheiro a senhora não vai suportar. No segundo dia, a irmã de cabeça baixa fala para os médicos: olha, a mesma história aconteceu lá em Betânia, só que o morto lá estava morto há 4 dias, cheirava mal. As irmãs do morto não queriam nem tirar pedra, mas Jesus mandou tirar pedra e ressuscitou o morto. Eu sirvo a esse Jesus, doutor, que ressuscita e opera milagres na terra. Os médicos vão embora, chamam a família, vem a família do Adão Campos. Ei, por favor, minha irmã, o tio falando, filho falando, os irmãos falando, a televisão aí fora, a rádio está anunciando que tem uma membra da Assembleia de Deus que está doida no necrotério e não deixa tirar o corpo do homem. E lá está a irmã olhando para a família e dizendo: Deus não falou com vocês, falou comigo. Respeite a minha fé, pelo amor do nome de Jesus. A família foi embora, um grupo de pastores foi lá: ei, minha irmã, chega de escândalo, já passou 20 horas, a televisão está anunciando que a senhora é uma louca, a televisão está dizendo que os crentes da Assembleia de Deus são tudo malucos. Minha irmã, deixa sepultar esse homem. Ela olha para os pastores e fala: meus irmãos, não critique a minha fé. Paulo, falando aos romanos, disse que cada um recebe segundo a medida da fé. Se a fé de vocês não alcança, respeite a minha. Se vocês não creem, eu creio. E os pastores: mas ai daquele pelo qual vier o escândalo, é melhor atar uma pedra de moinho no pescoço e se precipitar no mar, minha irmã. E a irmã fala: mas também a Bíblia diz que aqueles que creem nele farão milagres maiores do que aquele que ele fez. Eu estou aqui porque eu creio na palavra de Deus. Passa um dia, passa 2 dias, no terceiro dia o Adão Campos senta na pedra fria do necrotério, olha para a mulher e fala: o que tu está fazendo aqui, mulher? Ela diz: faz 3 dias que eu estou clamando pela tua vida, e o Deus do céu prometeu e cumpriu com a sua palavra. Ela mete o pé na porta do necrotério e começa a gritar: vinde e vede o que o meu Deus fez. Ele ressuscitou morto para a glória do seu bendito nome. Ei, vale a pena ter experiências novas. Quantos aqui querem ter uma experiência nova com Jesus nesta noite? Em nome de Jesus de Nazaré, segure a mão do teu irmão que está do teu lado aí agora, em nome do Senhor. Na galeria faça o mesmo, na minha retaguarda faça o mesmo. Segure a mão desse irmão que está do teu lado agora, em nome de Jesus de Nazaré. Aperte bem apertado a mão desse irmão que está do teu lado. Se você pode agora, fale para ele. Vale a pena ter uma experiência nova com Deus. Fala para ela. Fala para ele: vale a pena ter uma experiência nova com Deus. Diga para ele: o mesmo Jesus que estava lá é o mesmo Jesus que está aqui, e nesta noite ele quer te dar uma experiência nova. Só quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão do teu irmão para cima, guerreiro. Levanta a mão do teu irmão para cima, guerreiro. Levanta bem alto. Segura a mão do
outro irmão levantado em nome de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto agora, 1 minuto, para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo e crê, receba o batismo com o Espírito Santo. Aonde você está agora? Só quem está sentindo a glória de Deus, enche o tempo mapear e dá um brado de glória, de glória, de glória a Deus. Vai! 40 segundos, fecha os olhos e abre a boca, vai. Fecha os olhos e abre a boca.